Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e hoje eu vou falar do livro Arma Escarlate, da autora Renata Ventura, que é um livro excelente em todos os sentidos. Eu acho que é um livro que vai interessar, sinceramente, todos os leitores. Sinceramente, sim, são poucos livros que eu acho que podem agradar a todos os públicos, e esse livro aqui é um deles, com certeza. Então, esse vídeo aqui ele é tanto para os leitores que querem conhecer uma leitura nova, uma leitura nacional, né, principalmente, como também para escritores que querem compreender com mais profundidade a escrita, compreender com mais profundidade uma história bem narrada como é essa daqui, tá? Para também, quando for escrever as suas histórias, fazer isso com mais propriedade, com mais perspicácia, tá bom? Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar dele, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Vão ser 4 pontos hoje, tá? E o primeiro deles é como que esse livro, ele, de primeira mão, ele parece que se inspira demais em uma outra saga literária que a gente já tem aí, já consagrada nos tempos de hoje, mas esse livro, ele consegue ir muito além da sua principal fonte de inspiração, que é, assim, obviamente, Harry Potter, tá? A Ventura, ela não disfarça que ela se inspirou muito em Harry Potter, mas ela foi muito além de criar um Harry Potter brasileiro, tá? Eu vou falar um pouco mais de como que ela criou esse cenário fantástico ao longo do vídeo, mas isso que eu acho que é mais importante, ela não se limitou, ela foi muito além da inspiração dela. Eu vejo muitos livros assim, que são assim, eu misturei Senhor dos Anéis com Game of Thrones, e fica assim, só mais do mesmo, fica muito nítido, sabe, que foi só uma misturinha ali, sabe, do que já existe, sabe. A Renata, ela não se limita a isso, ela de fato cria uma história nova, ela cria um mundo novo, cria, por exemplo, no Brasil, né, existem 5 escolas de magia dentro desse universo, tá? E ela fala disso ao longo do livro, o Brasil, como que seria ensinar magia num país gigante como é o Brasil, tá? Um dos pontos também interessantes é que a arma escarlate, no caso, é uma varinha escarlate que tem fio de cabelo de curupira amarrado, sabe? Então, a gente tem muita dificuldade de falar da nossa cultura, do nosso folclore, sabe? Porque realmente, depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente tem essa visão do folclore brasileiro, assim, muito da perspectiva, né, do Monteiro Lobato. Então, eu vejo, assim, muitos escritores usando o nosso folclore, ou usando de forma muito sombria também, botando o Curupira, botando o Saci-Pererê como um monstro também, sabe? Ou então usando de maneira também muito parecida com a que o Monteiro Lobato já fez, então fica mais do mesmo, sabe? E a Renata, quando ela usa, ela não se prende só também a ficar em brasileirando, né, o Harry Potter, mas quando ela usa nosso folclore, a nossa cultura, ela usa de forma muito criativa, muito inventiva. Então, assim, só o fato de ter uma varinha com cabelo de curupira, como a arma, né, escarlate, como a varinha do herói, já é algo, assim, muito interessante. Além de outros elementos também, por exemplo, tem um estilo de jogo de futebol, não lembro agora o nome, mas que seria, né, o equivalente também, que é aquele futebol de vassouras do Harry Potter, que eu nem lembro o nome, mas no caso aqui desse livro, são chuteiras voadoras. Então os alunos jogam futebol com chuteiras voadoras, o que é muito mais a cara do Brasil do que subir na vassoura e ficar voando num campo, né, atrás de uma bola. Então, assim, quando ela realmente se esforçou muito, tá? Para trazer o nosso contexto sociocultural, sabe? Para imaginar como que seria os diferentes estados brasileiros, sabe? Os mitos brasileiros, o folclore brasileiro, e também as pessoas de lugares diferentes, sabe? Desculpa. As pessoas de lugares diferentes também, o modo de pensar do brasileiro, sabe? O modo de vida brasileiro, a cultura
não só a cultura no nível folclórico, não só a cultura no nível das lendas, mas também no nível do dia a dia, no nível do convívio social, do tipo de pessoa que existe no Brasil, sabe? O tipo de professor que a gente tem no Brasil, o tipo de aluno que a gente tem no Brasil. Então, realmente, a aventura, ela realmente ela vai muito além do Harry Potter. Isso aqui não é um Harry Potter brasileiro. É realmente uma escola de magia com inspiração em Harry Potter, sim, mas é, de fato, uma escola de magia única e singular no Brasil. E o segundo ponto é justamente essa criação de cenário. Já falei que a Renata Ventura ela vai muito além de tentar criar uma Hogwarts brasileira, ela vai muito além de criar um Harry Potter brasileiro, tá? Mas ela realmente criou um cenário que ele é imersivo, ele é interessante, ele é verossímil. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre verossimilhança, tá? E basicamente a gente precisa sentir que esse lugar faz sentido, tá? E no fim das contas, esse mundo aqui que ela cria, ele faz sentido, ele tem lógica, tá? É divertido a gente conhecer mais desse mundo, mais desse universo fantástico que ela criou, tá? Então, tanto pela dinâmica das escolas, como eu falei já, são 5 escolas, uma por região do Brasil. A escola do Sudeste fica dentro do Corcovado, tá? Então ela usa ali os Arcos da Lapa, ela usa também fugiu o nome. Jardim Botânico, tá? Então a gente se sente no Rio de Janeiro e se sente conhecendo uma escola fantástica, uma escola de magia carioca também, sabe? Então a gente consegue ver os Arcos da Lapa, a gente consegue ver o Jardim Botânico. Então ela faz muito bom uso. Também tem um dos cenários bem importantes aqui desse livro é o Dona Marta, é a favela lá, a Santa Marta. Então a gente também consegue sentir, né, a gente consegue sentir tanto os lugares reais, tá? A favela também. E a história se passa em 97. Então a gente também sente como é que era, que eu era vivo em 97, né? Eu tinha 9 anos de idade. Então assim, eu lembro como é que era aquela época. Eu tinha uma idade próxima à do Hugo Escarlate, que é o herói, naquela época. Então eu lembro como as coisas eram também, sabe? Então, tanto no nível da escrita, como no nível do world building, tá? A aventura, ela consegue... A escrita dela é muito imersiva, ok? Então, além dela ir além do Harry Potter, além da inspiração principal dela, que foi o primeiro tópico, o world building dela é muito bem feito, muito bem feito. Tanto no nível de representar lugares reais, como também no nível de criar um lugar novo, né, um lugar fantástico, essa escola de magia, de modo tanto verossímil como também interessante. Tá? Quanto mais você conhece essa escola de magia, mais você sente que você tem muito a conhecer ainda e mais você quer conhecer esse lugar. Tá? Então o world build dela e o modo como ela apresenta esses elementos todos é bem interessante. O terceiro ponto é o próprio herói, que é o Hugo Escarlate, que ele não é um herói típico em nível nenhum, tá? Ele não parece em nada com o Harry Potter, ele não parece em nada assim como nenhum herói que eu já li em outros livros. Geralmente os heróis ou eles são bonzinhos demais, ou eles são também tipo espertos demais, e a aventura, ela soube criar esse rapaz, esse pré-adolescente, também de modo verossímil, tá? Mas ele é interessante e ele é coerente tanto pelo contexto de onde ele vem, tá? Como um pré-adolescente que mora numa comunidade do Rio de Janeiro que é dominada pelo tráfico de drogas, tá? Como também pela pessoa que ele se torna ao longo da história, tanto pelas qualidades dele, pela inteligência dele, pela perspicácia dele, como também pelos erros dele. Às vezes que enfia os pés pelas mãos, você compreende o erro dele, você entende por que ele está errando. Você, sinceramente, a escrita dela te leva a pensar, cara, eu no lugar dele talvez fizesse isso que ele fez, tá? Não é o tipo de burrada que a gente olha e fala, que herói burro, né? Que herói estúpido, como é que ele fez essa burrice aqui, né? O Hugo, ele não comete burrice. Ele enfia os pés pelas mãos, ele comete burrada, né? Mas não burrice. Burrice é quando a pessoa faz algo estúpido, algo que é óbvio que vai dar errado, né? Ele faz algo que também é óbvio que vai dar errado, mas dentro da perspectiva de
um adolescente de 13 anos, ele tem, se não me engano, 12, 13 anos, faz sentido. E são coisas que a gente vê acontecendo, esse que é o ponto também. São coisas que a gente vê. As besteiras que ele faz são besteiras que tem jovens, de fato, fazendo. Então, quando você lê também esse livro, você já ouviu história desse tipo de coisa acontecer, sabe? Um exemplo disso, eu tenho um amigo meu que estava dando aula de pré-vestibular, se não me engano, numa comunidade carente. Era aula assim, era uma filantropia que estava fazendo, dando aula para a garotada. E assim, um contexto que a gente vê nesse livro e que existe real, né? Tinha um rapaz vendendo droga na sala de aula enquanto meu amigo dava aula. E ele falou, cara, que isso? Tá vendo aqui no meio da minha aula? Aí o cara respondeu, não se mete no meu trabalho que eu não meto no seu. E aí? Né? Como seguir em frente nessa situação, sabe? Então, isso acontece, tá? E esse livro aqui, ele fala de tráfico de drogas em escolas, sabe? Então, é uma realidade muito real, sabe? É uma realidade muito legítima, muito verdadeira, sabe? O livro ele consegue, através da fantasia, falar do que de fato acontece no nosso mundo com os nossos jovens, sabe? Então isso que é genial, tá? Nesse livro aqui. E o Escarlate, ele que é o pivô, ele que é o protagonista, e a gente conhece tudo isso que eu tô falando aqui, a gente conhece do ponto de vista dele, tá? Tanto o lado fantástico e maravilhoso, fantástico e maravilhoso em todos os sentidos, no sentido também do que é impossível, no sentido também do que é magia, como também pela perspectiva de que, cara, ele tá tendo oportunidades que ele jamais imaginou que ele teria e ele não sabe o que fazer com isso, porque realmente nós não sabemos o que fazer quando a gente se depara com um contexto que a gente achava que era impossível, tá? Enfim, como também ele faz muito sentido também como que a aventura, como que ela ambienta esse personagem, ambienta esse cenário, tá? E apresenta essa realidade tanto do Escarlate como da mãe que ele tem, da avó dele, tá? Dos traficantes, dos outros alunos também ao redor dele. Então isso tudo é muito bem trabalhado nesse livro. E o quarto e último ponto é que também a aventura ela soube usar o contexto histórico que ela se propõe a usar, tá? Então a história se passa em 97, que foi o ano em que o Papa veio para o Brasil, sabe? Então ela conseguiu casar tanto a história que ela queria contar na época em que ela queria contar com o que de fato estava acontecendo no nosso mundo real. Então ela usa tanto o que eu já falei, né, do contexto do Dona Marta, que na época era dominado pelo tráfico de drogas, ela usa esse contexto, né, da favela, usa o contexto da cultura brasileira, ela apresenta lugares brasileiros, mas também ela traz esse evento, né, que foi tão marcante pra gente, que foi o Papa vindo pro Brasil. Então, assim, tanto no nível do world building como no nível narrativo, ela soube usar todos esses elementos. Ela soube tanto usar os elementos reais que a gente tem, como também, em diálogo com esses elementos reais, criar uma história nova, criar um mundo novo, cheio de magia, cheio de fantasia, de forma bem coerente, bem coesa, tá? E ela sabe usar isso tudo. Ela sabe usar a visão do Papa, sabe usar a dura realidade das comunidades carioca, a dura realidade dos jovens cariocas que estão ali inseridos nesse contexto, tá? E consegue criar uma história que é interessante, que é apaixonante, sabe? E que, sinceramente, eu acredito que esse livro aqui, ele devia ser lido por todo mundo e devia ser usado na escola. As escolas deviam adotar esse livro aqui, tá? Porque é uma forma excelente dos nossos jovens reenxergarem, tá? E reavaliarem a nossa história. O livro se passou em 97, tem aí já, né, mais de 20 anos. Então é tanto para a gente olhar para a nossa história, como também olhar para a realidade do nosso país através de uma leitura que é prazerosa, que é divertida, tá? Que é fantástica, sem abrir mão de ser real. Então comenta aqui embaixo qual é o seu livro que se passa no Brasil, o seu livro de fantasia que se passa no Brasil que você mais gosta.
Esse aqui é o meu, sinceramente. Mas eu também já li outros, como por exemplo, os livros do Dado Spor, né? Tanto a Batalha do Apocalipse, como também o Filhos do Éden, Herdeiro de Atlântida, também tem passagem no Brasil. Tem também o Filhos da Lua, da Marcela Rossetti, se passa em Santos também, por exemplo, tá? Mas de todos esses livros, quem eu acho que realmente representou o Brasil com mais poder foi esse daqui, sinceramente. Então, assim, temos vários livros de fantasia ambientados no Brasil, temos vários livros excelentes, tá? Batalha do Apocalipse é um livro muito bom. Filhos do Éden, Herdeiro da Atlântica é um livro excelente. Filhos da Lua é um livro excelente. Arma Escarlate é um livro também excelente. Então nós temos vários livros de fantasia ambientado no Brasil excelentes. Comenta aqui embaixo qual que você mais gosta e se você não leu nenhum, qual vai ser o primeiro que você vai ler, já que temos tantas opções, tá bom? Por hoje é isso. Estamos no desafio 306 dias de escrita. Vídeos de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.